Nós vamos ler a palavra aqui, a profetas e mestres Barnabé, Simão, Cornólio Nígero, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós vemos atrás, a nossas costas, um título aí: Lançai a Rede. Esse tema nos sugere trabalho. O Senhor nosso Deus diz que nós somos obreiros dele, como obreiros dele nós temos que trabalhar. Só é possível lançar a rede quem tem disposição no seu coração. E o que nós vamos ver nesta noite, através da palavra de Deus, é que Deus nos chama, através da igreja, para sermos parte de uma equipe que leva a missão da pregação do Evangelho. Nós vemos nesse texto Paulo falando de algo muito importante, Lucas falando de algo muito importante. Ele fala do Espírito Santo atuando no seio da igreja, despertando pessoas para o serviço do Senhor nosso Deus. Vemos também, nesse mesmo texto, a igreja local, ou a igreja onde Paulo servia o Senhor Jesus Cristo, dando a instrução, dando a ênfase, o incentivo para que Paulo fosse para a obra missionária. Então nós vemos a palavra de Deus nos dando um conceito de equipe ministrado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja local é o que nos dá a prática ou a atuação do Espírito Santo no coração do ser humano. Nós vemos primeiramente nesse texto que o Espírito Santo está equipando as pessoas, ou está condicionando, preparando as pessoas para levar a obra do Senhor nosso Deus avante, ou seja, levar a mensagem de salvação através do Senhor Jesus Cristo pela sua morte no Calvário. Nós vemos que o Espírito Santo é que vai formar ou informar as pessoas que estarão desempenhando o ministério pelo qual Deus o chamou. Nós vemos no capítulo 11 o Espírito Santo separando algumas pessoas para um trabalho específico na obra do Senhor nosso Deus. Ele coloca no coração da igreja a separação dessas pessoas. Nós vemos também o Espírito Santo guiando as pessoas para a obra missionária. Nós vemos no versículo 2 a palavra de Deus dizendo: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo. Nós vemos que era o Espírito Santo que os estava separando e os condicionando, os guiando para a obra da pregação do Evangelho. Nós vemos que o Espírito então envia essas pessoas, Paulo e Barnabé, para a obra que o Senhor nosso Deus tinha designado para eles. E a cada um de nós, o nosso Deus também tem nos chamado através do seu Santo Espírito e nos enviado através dele para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos também no versículo 5 do capítulo 13, dizendo: chegados a Salamida, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Nós vemos a palavra de Deus falando de que o Espírito Santo estava utilizando outras pessoas para a obra missionária. Muitas vezes nós achamos que não somos úteis para o Senhor nosso Deus, mas nós nos enganamos, porque quem vai nos tornar úteis, quem vai nos tornar capacitados, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai atuar na nossa vida, é Ele que vai manifestar a sua graça em nosso favor, a fim de que nós possamos ser objetos de utilidade ou pessoas de utilidade na mão do Senhor nosso Deus. E vemos ainda no capítulo 15 de Atos a palavra de Deus falando aquilo que o Espírito Santo havia atuado no coração do seu povo, ou seja, Deus havia tocado no coração do seu povo, reproduzindo o seu povo, através do seu Santo Espírito. Ele estava enviando pessoas para cuidar dessas pessoas que haviam se convertido.
Deus havia chamado líderes para conduzir o seu próprio rebanho. E Deus quer assim também que nós tenhamos o nosso coração sensível ao ponto de sermos objeto de reprodução. Ou seja, pessoas que estarão alcançando outras pessoas através do poder do Espírito Santo para o Senhor nosso Deus. Mas nós vemos ainda nesse texto uma segunda coisa. A igreja é aquela que vai estar sustentando, ela é aquela que vai estar amparando a equipe missionária, ou seja, os seus trabalhadores. Nós vemos que a equipe missionária, primeiramente, ela foi tirada da igreja local, ou seja, da igreja em que o apóstolo Paulo, em que Barnabé estavam servindo o Senhor nosso Deus. No caso aqui nós vemos que é a igreja de Antioquia. Ela foi lá na igreja local, ou na igreja onde eles eram membros, é que Deus foi atuar nas suas vidas. É lá onde Deus foi tirá-los. Nós não vemos Deus tirando-os da altura, tirando-os do céu e colocando aqui na terra para que eles desempenhassem uma missão espacial, um ser sobrenatural para estar aqui neste mundo. Não enviou nenhum ET para vir a este mundo pregar o Evangelho. Ele tira do seio da igreja pessoas para fazer isso. E você pode ser uma das pessoas. Ele também, nós vemos também que a igreja é quem vai aprovar essas pessoas para a obra missionária. O versículo 3 do capítulo 13 diz: então jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja foi que aprovou a liderança desses homens, a orientação desses homens para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja estava, portanto, aprovando aquilo que o Espírito Santo havia lhes dado. Uma das formas de nós sabermos que Deus tem nos chamado para um determinado trabalho é justamente quando a igreja do Senhor, nosso Deus, vem nos dar o apoio naquele trabalho em que nós estamos fazendo. É quando nós sentimos a manifestação do amor e da graça de Deus em nosso favor. Nós vemos também que ao tirar a equipe que vai trabalhar para o Senhor do seio da igreja local, ao ser aprovada pela própria igreja, nós vemos também que a própria igreja que vai sustentar essa equipe. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz que a igreja tem que manter os seus obreiros. A igreja tem que estar comissionando esses obreiros, dando capacidade, dando condições para que ele possa desempenhar a sua missão. Imagina os missionários nos recantos distantes do nosso país, do nosso globo terrestre. Nós temos muitos brasileiros servindo o Senhor nosso Deus na África, na Rússia, outros servindo ao Senhor nosso Deus lá no Chile, como o pastor Celso, que foi pastor desta igreja. E nós vemos várias pessoas servindo a Deus nos recantos do nosso mundo. Imagine se não houvesse uma igreja por trás sustentando esses obreiros. Como eles poderiam estar num país distante, sobrevivendo, sem condição de manter a sua vida? A igreja local, a sua igreja, a minha igreja, é que vai estar mantendo estes obreiros, sustentados através da graça do Senhor nosso Deus. O texto que nós lemos fala, portanto, de uma igreja que está equipando os seus membros para a obra missionária. E muitas vezes nós pensamos que é sair de dentro da nossa igreja e irmos para lugares ermos, irmos para lugares onde a civilização nunca chegou. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos comissiona, a você, comissiona a mim, a cada uma das criancinhas, os mais idosos, para sermos missionários aqui em Jacutinga. Para sermos missionários nas cidades aqui da região, Espírito Santo, Pinhal, Itapira, Monte Sião e assim por diante. Todas as cidades ao nosso redor. Depois Ele nos comissiona para sermos missionários no nosso estado, no nosso país e finalmente até os confins do mundo, ou seja, em qualquer lugar, em qualquer localização onde haja um ser humano. O nosso Deus, portanto, quer que nós sejamos aqui no país em que nós vivemos, no estado em que vivemos, na cidade em que vivemos, um missionário dele, aquele que leva a sua mensagem com
convicção e certeza a mensagem de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que nós estamos no tempo de lançar a nossa rede. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu creio que não tem jeito de deixar despercebido o que está acontecendo no nosso mundo. Como o nosso mundo está apodrecendo dia a dia. Como o nosso mundo está se desmanchando através do pecado. Como o pecado tem assediado os nossos lares, assediado a nossa rua, a nossa cidade, o nosso país. Como o pecado tem destruído o ser humano. Nós temos visto dia a dia, a televisão agora parece que virou um noticiário só de sangue. Só se fala em sequestro, só se fala em morte, só se fala em tráfico de drogas. Nós vemos que não se tem outra notícia. São notícias aterradoras que estão acontecendo no nosso dia a dia. E todas essas pessoas estão indo para o inferno. E em Jacutinga tem-se pessoas nessas situações. E já é hora de você lançar a sua rede. É hora de você ser um missionário do Senhor nosso Deus aqui. É hora de você ouvir a voz do Espírito Santo tocando no seu coração, te preparando, te guiando, te enviando, te utilizando e reproduzindo através de você, para que outras pessoas sejam alcançadas em Cristo Jesus. E a igreja, tenha certeza, deverá estar atrás, sendo aquela que vai estar te aprovando no ministério, aquela que vai estar te orientando e aquela que vai estar te sustentando com a sua oração e, se necessário for, com a parte financeira, para que você faça o ministério que Deus tem lhe dado no seu coração. Lançai a sua rede, porque há muitos peixes ou muitas almas para serem ganhas para o Senhor Jesus Cristo. Lançai enquanto é tempo.